Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jéssica, sou fisioterapeuta, especialista em atenção básica e saúde da família através do programa de residência. Atualmente eu sou mestranda em sistemas de gestão em saúde. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu quero agradecer a todos os organizadores do Coifísio pelo convite de mais um ano e também parabenizar pelo congresso. Então, o nosso bate-papo hoje será sobre envelhecimento ativo e políticas públicas, um tema de bastante relevância, né? Se formos parar para analisar, a população idosa vem aumentando a cada dia, então é um tema que precisamos discutir e trabalhar muito em cima. Então, para iniciar nossa aula, eu coloquei aqui para vocês uma cascata de algumas leis, né, e de acontecimentos aí pensado a essa população, que é a população idosa. Então, em 1994, foi aprovada a Política Nacional do Idoso, que foi onde ocorreu a criação do Conselho Nacional também, com o objetivo de assegurar os direitos sociais do idoso, para que ocorra autonomia, integração e a participação efetiva na sociedade. Lá em 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso, e um pouquinho mais para frente, né, em 2006, foi aprovado a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, aqui a gente já consegue observar que as coisas acontecem, né, que vem ocorrendo mudanças e melhorias, porém elas demoram um tempo até pensar em estratégias, até ocorrer aprovações. Para que eu coloquei esse amontoado de coisas, né? Para a gente conseguir chegar no envelhecimento ativo. Tá, mas quem é esse? Para quem que foi feito isso, esse envelhecimento ativo, todas essas leis, né? Então é importante ressaltar o quê? A Organização Mundial de Saúde, ela fez um limiar aí de idade para a pessoa idosa. Então, em países em desenvolvimento, como o Brasil, considera-se um corte de 60 anos, né, igual a 60 anos ou mais. E em países já desenvolvidos, considera-se o corte a partir de 65 anos. Então, a ideia do envelhecimento ativo, né, das políticas e tudo, pensando nos idosos aí, é pensando nesse limiar de idade. No próximo slide, eu coloquei o porquê de tudo isso, né? Quando eles criaram, pensaram, a população está envelhecendo. O que a gente vai fazer para manter essa população ativa, né? E como que a gente vai fazer isso? Então, ocorreu o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo, que foi a partir de um decreto em 2013. E o objetivo disso é monitorar e avaliações de saúde, né? E promover articulações entre os órgãos e entidades públicas. Então, é fazer com que os serviços se conversem, seja no nível primário, no nível secundário, seja em serviços de assistência social, mas que todos eles se comuniquem e elaborem, né, atividades e ações para manter esse idoso ativo. E além disso, né, que também as 3 esferas de governo trabalhem com isso, né? Então, a nível estadual, federal, municipal, que tenha ações e estratégias para essa população. E aí o objetivo, né, é fazer com que ocorra a valorização, a promoção e a defesa da pessoa idosa quando a gente começa a discutir o envelhecimento ativo. Tá, mas o que é envelhecimento ativo, né? A gente fala, mas o que é? Será que é só esse idoso fazer atividade física? Será que é só o fato dele deambular, dele pegar um ônibus? O que é? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma definição, que é: envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas fiquem mais velhas. Então, não é só o fato de mobilidade, é o fato de otimizar as ações desse idoso. E a palavra ativo, ela tá ligada não somente a isso, né, o ato de deambular, de mobilidade, mas ela tá ligado às questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. Então, todo o idoso, né, toda a perspectiva de idoso, do que ele faz, das relações, da vida financeira, tudo isso vai impactar diretamente nesse envelhecimento ativo.
E aí também coloquei uma frase assim, né? E não somente a capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de um trabalho. Então, exemplifica aí tudo isso que eu falei para vocês. E além disso, quando a gente pensa em todos esses quesitos, a gente chega na questão da integralidade. Então, eu vou estar avaliando e cuidando desse idoso como uma pessoa integral. Então, eu não vou dividir ele somente em joelho, na mobilidade, na parte física. Não, eu vou pensar nele de uma forma integral. E aí, o envelhecimento ativo, ele se aplica tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais. Então, eu posso ter um atendimento mais individual. Então, às vezes, dependendo da demanda, da circunstância, eu vou realizar um atendimento e promover um envelhecimento ativo individual, porém, também ele pode ocorrer de forma, em grupos. Então, por exemplo, no centro-dia, onde tem já uma população focada, ou se eu conheço algo dentro do meu território, ali na comunidade, que tem uma população maior de idosos, eu posso trabalhar com esses idosos, então eu estou pensando ali num grupo. Então, isso vai ocorrer de acordo com a dinâmica, de onde eu atuo, de onde eu estou inserida. O envelhecimento ativo, ele pensa o quê? Que as pessoas percebam o seu potencial. Então, eu vou estimular, eu vou empoderar esse idoso quanto ao potencial que ele tem. Para quê? Para que ele participe da sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades. Então, a ideia não é forçar ele a participar de um grupo de caminhada. Às vezes ele não gosta do grupo de caminhada, mas ele gosta do grupo de práticas corporais. Então, eu estou respeitando o desejo dele diante as suas necessidades e também capacidades. E, ao mesmo tempo, o envelhecimento ativo vai fazer a proteção, a segurança e os cuidados adequados diante ou dessa população ou desse indivíduo. E quando a gente pensa nesses 3 tópicos aí, a gente interliga já com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que ela dispõe sobre o quê? Ela direciona medidas coletivas e individuais de saúde para a população idosa, em constância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a fim de promover a recuperação, a autonomia e a independência dos idosos. Isso interliga com aquilo que eu falei para vocês da integralidade. Então, quando a gente pensa em princípios, integralidade, equidade, quando a gente pensa, será que é necessário um atendimento individual, um atendimento coletivo? Então, eu estou pensando na equidade desse indivíduo ou desse grupo. Então, tudo isso aí já começa a interligar. Quando a gente começa a discutir SUS, as leis, as políticas, a gente percebe que uma coisa conversa com a outra. Então, se a gente parar e analisar, fica muito mais fácil um direcionamento de conseguir, ofertar o atendimento corretamente e a demanda aí para esses usuários. Tá, mas a gente fala muito do envelhecimento, de que o idoso tem que fazer as coisas, mas que coisas, O que vai determinar esse envelhecimento do idoso? Então, coloquei para vocês uma figura que traz os determinantes do envelhecimento ativo. Aqui, se vocês perceberem, no primeiro círculo vermelho, está gênero e cultura. Então, o gênero, só dele ser do sexo masculino ou feminino, isso já vai impactar diretamente no envelhecimento. A cultura, se ele teve acesso, se ele não teve, como que foi a forma de criação. Aí, dentro aqui das bolinhas rosas, tem mais outras coisas. Determinantes econômicos, determinantes sociais, ambiente físico, determinantes pessoais, determinantes comportamentais e serviços sociais e serviços de saúde. Então, quando eu falei lá no ativo, que várias coisas complementavam, que não era só a questão da mobilidade, aqui se confirma isso. Então, tudo que está ao redor, tudo que ele viveu, que ele vive, vai impactar diretamente a saúde desse idoso. E com isso, não só pensando na velhice, mas também ao longo da vida. Então, aqui no próximo slide, nós temos o quê? A manutenção da capacidade funcional durante a vida. Essa capacidade funcional, ela aumenta quando nós somos crianças, ali na infância.
Na vida adulta, ela dá uma estabilizada, porém, ela já começa aí um declínio a partir da vida adulta. Então, só para vocês terem noção do quanto os determinantes do envelhecimento são importantes, eles vão estar totalmente interligados com a nossa capacidade funcional. Então, quando eu penso na capacidade funcional, eu penso o quê? Numa curva. Então, eu coloquei para vocês um gráfico que traz a capacidade de vida juvenil, de vida adulta e da velhice. Na capacidade da infância, ali, da vida juvenil, é onde ocorre o aumento, né? Então, começa um aumento. Quando chega na vida adulta, nos primeiros anos ali da vida adulta, ocorre uma estabilização, chega ao seu máximo, e depois já começa um declínio funcional. Todos os meus determinantes vão ser extremamente importantes para definir a velocidade desse declínio. Então, tudo que eu fiz ao longo da minha vida e que eu continuo a fazer vai estar impactando diretamente nesse declínio. Por isso que é tão importante, né, priorizar todos aqueles determinantes sociais, e não só pensando, né, no físico, no emocional, na cultura, não. Eu tenho que tentar contemplar todos eles para que eu tenha um declínio funcional saudável, né, e também dentro do esperado aí para cada fase da minha vida. E aí vocês devem estar se perguntando assim, tá, mas como que eu vou orientar o meu paciente, o meu vizinho, o meu avô? Onde que ele vai procurar esse envelhecimento ativo? Que serviço que oferece isso? Então eu coloquei aqui para vocês alguns serviços e programas públicos que existem nas grandes maiorias, né, das cidades, dos municípios e prefeituras, porém um ou outro ainda não atingiu, né, não foi contemplado nos municípios. Então pesquisem direitinho para vocês não orientarem de forma errada, tá? Então eu coloquei aqui a Estratégia Saúde da Família, que são equipes que estão vinculadas às unidades básicas de saúde. Essas equipes são extremamente importantes para acompanhar a família de modo geral e também o idoso. Então, onde que ele tem que ir, o que ele tem que marcar, qual exame realizar, né? E pensando aí na prevenção e promoção à saúde da família e do idoso. Então, a Estratégia de Saúde da Família tem um papel importantíssimo no envelhecimento ativo e no empoderamento quanto a esse idoso do que ele precisa procurar e articular, qual serviço ele precisa, né, ser cadastrado, enfim. Depois eu coloquei o Núcleo Ampliado da Saúde da Família, que é o NASF. Então, o NASF, ele foi criado, né, com o intuito de dar apoio à Estratégia de Saúde da Família, só que hoje a gente fala que ele está ampliando esse cuidado. Então, o NASF, ele realiza grupos de caminhada, grupos de memória, grupos de práticas corporais, atendimentos de auriculoterapia, inúmeras atividades. Então, a inserção desse idoso no NASF é extremamente importante e vai colaborar muito com o envelhecimento ativo. Eu coloquei a URSE, que é a Unidade de Referência à Saúde do Idoso. A URSE também realiza um atendimento totalmente focalizado na pessoa idosa, então tem geronto, tem físio, tem fono. Então é um serviço muito, já diz, né, de referência ao idoso. E também tem o PAI, que é o Programa Acompanhante de Idosos. Então, o objetivo do PAI é realizar o atendimento dos idosos que estão em situação de fragilidade, com o intuito de reinserir esse idoso no contexto social, na comunidade. Então, tirar todas essas fragilidades, cuidar, tratar, para fazer a reinserção deles na comunidade. O Centro de Convivência para Idosos, então, alguns dos que eu conheço, realiza atendimento de dança, aula de informática, de celular, bailinhos de dança. Então, olha o quanto é importante um centro de convivência. E também as instituições de longa permanência, que acho que de todos os serviços é onde menos espera-se encaminhar esse idoso, porém, dependendo das condições sociais, familiares, enfim, ele vai ter um estímulo maior de funcionalidade e de envelhecimento ativo numa instituição
do que, por exemplo, se ele ficar dentro de casa sozinho e, sabe, acamado, enfim. Então, cada um desses serviços, né, com toda certeza terá uma equipe multiprofissional que irá avaliar o caso, que vai ver onde precisa esse idoso ser inserido, onde que ele vai ganhar mais. Então, aqui são só alguns dos serviços e uma pequena demonstração aí do que cada um faz. Então, é interessante a gente pesquisar direitinho, conversar sempre com a equipe multidisciplinar para ver, né, para onde que precisa encaminhar, onde esse envelhecimento ativo vai ser mais estimulado. E por último não, tá quase. Eu coloquei aqui algumas datas importantes. Então, no dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Quando nós falamos em violência, não é só a questão física, né, o ato de agredir, de bater, mas também pensando em questões sexuais, emocionais, financeiras. Então, nós sabemos que a população idosa, infelizmente, vem sofrendo muito esses tipos de violência. Então, é interessante que a gente denuncie, que a gente avalie os casos, que passe para assistente social, para que a equipe toda discuta, avalie e veja o que realmente precisa ser feito. Então, aqui fica aí o meu pedido para que vocês prestem bastante atenção nos lugares onde vocês estão realizando os atendimentos, né, que vocês também se preocupem com essa questão da violência. E aí, também aqui no dia 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso. Então, nesse dia ocorrem diversas atividades em todos os serviços referentes e voltados ao idoso para a comemoração desse dia, para estímulo do envelhecimento e para empoderar esse idoso quanto à sua real situação, ao quanto é importante, né, se valorizar, estimular e participar das atividades do dia a dia. Então, aqui só para fechar, para recapitular, né, os idosos eles precisam estar inseridos nas atividades de proteção, promoção e recuperação à saúde, com atividades, né, que poderão ser feitas individualmente ou coletivamente dentro de tudo aquilo que a gente já vem discutindo. E os serviços e políticas públicas devem sempre priorizar ações com equipe multidisciplinar, com o intuito de contemplar a integralidade de cada indivíduo. E aqui eu coloquei uma reflexão, que tem uma frase assim: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? E aí eu fiquei pensando muito, né, porque quando a gente tá no Facebook, no Instagram, nós costumamos ver muitos memes assim, tipo, carinha de 20, coluna de 80. Então, precisamos começar a pensar sobre isso. Será que é isso mesmo? Será que a coluna já está de 80? Então, para fechar essa ideia aí de reflexão, eu achei uma figura aqui muito interessante. Eu acho que está no português de Portugal, então vocês vão ver que tem algumas palavras que tá um pouquinho diferente. Que é uma diferenciação do envelhecimento ativo para o envelhecimento não ativo. Então, ele fala assim, ó: nascemos bebês alegres, inquietos e inocentes. Corremos, brincamos até que... Aí começam as divisões, né? No ativo, tem o sofazinho aqui, né? Descobrimos o conforto, porém usamos para descontrair. No não ativo, torna-se nosso melhor amigo. Aí depois tem um pratinho de alimentação. No ativo tá assim: mantemos uma dieta saudável. No não ativo, uma dieta que a gente sabe o como comer, porém faz mal. No outro, tem uma moça caminhando no envelhecimento ativo. Ele está disposto, né, a fazer com que as atividades façam parte da vida, da rotina diária. E no não ativo, tem uma fotinho de uma TV. E aí fala que passa horas livres à frente da televisão. Aí dá continuidade aqui no ativo: mente sã, corpo sã. Então a pessoa está meditando aqui na fotinho. E no não ativo já está assim: nos desleixamos e aí começam a vir os quilos a mais. Lá no ativo, depois tem um mapinha com um aviãozinho que fala: viajamos para conhecer o mundo. E finaliza com: envelhecemos de bem com a vida. No não ativo tá a fotinho de um hospital, né? Começamos os problemas de saúde e depois envelhecemos com tristeza, doença e solidão. Então, quando eu coloquei essa frase, que é justamente pra gente refletir: quem que é o idoso de amanhã, o idoso de hoje?
já somos nós. Então, o que você está fazendo aí para estimular o seu envelhecimento ativo? Nos últimos meses, eu venho refletindo muito sobre isso. Então, quando a gente atende o paciente, mobiliza e já fica cansado, será que a gente está caminhando pelo caminho correto? Né? Então, temos que ser exemplo, porque a gente fica o tempo todo falando para o nosso paciente: tem que beber água, tem que fazer caminhada, tem que isso, tem aquilo, tem que aquilo. Mas a gente está fazendo, né? Então, essa frase impactou bastante, assim, as minhas reflexões e espero que impactem vocês aí também. E aí eu coloquei aqui, né, no último slide, a parte de me encontre. Então eu deixei o meu perfil profissional, que é o Reabilita Já no Instagram. Deixei também o link do canal do YouTube e o meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. No último Coefis me mandaram bastante e-mails quanto às residências, processos seletivos, então fiquem à vontade. Sobre o meu Instagram, só para finalizar, vocês vão perceber que antigamente tinha um perfil muito mais de atendimento domiciliar, que é algo que eu realizo. Porém, a partir desse mês, vou começar a postagem de vídeos no YouTube. Então, vocês vão ver que o perfil das postagens, né, o Instagram está mudando. Então, fiquem à vontade, fico à disposição para tirar mais dúvidas de vocês. Mais uma vez, né, agradeço pela oportunidade. Agradeço também a todos que assistiram até aqui. E é isso. Até o próximo e beijo!